Você já ouviu essa mentira? A França levou liberdade, civilização e progresso para a África. Durante décadas, gente, essa frase foi repetida em livros, discursos políticos, documentários europeus, é claro. Mas e se eu te dissesse que a França detonou bombas nucleares em solo africano? E pior, fez isso enquanto falava em direitos humanos, democracia, civilização. Hoje nós vamos fazer esse bate-papo. Vamos falar sobre esse capítulo, um dos mais sombrios e menos discutidos do colonialismo moderno. Os testes nucleares franceses no continente africano. Povos inteiros expostos à radiação, regiões contaminadas, soldados usados como cobaias humanas e um silêncio histórico que durou décadas. E a pergunta que fica para esse bate-papo é simples: até onde uma potência vai para manter o seu poder global? E será que esse colonialismo realmente acabou? Ou ele apenas mudou de roupa? Vamos fazer esse bate-papo? Então vamos lá, pessoal, vamos entender melhor essa história. Porque quando a gente fala em armas nucleares, normalmente a gente lembra de Estados Unidos, Hiroshima, Nagasaki. Mas tem uma história totalmente desconhecida. Entre 1960 e 1966, a França realizou vários testes nucleares no deserto do Saara, na Argélia, que ainda era controlada pelos franceses naquela época. Então, a África foi usada como laboratório nuclear da França. A França queria entrar oficialmente no clube das potências nucleares, porque depois da Segunda Guerra Mundial, gente, ter uma bomba atômica significava ter prestígio, ter influência global, capacidade militar. E quem pagou parte desse preço foram os povos africanos. Triste essa história, por isso que nós precisamos conhecer. Então, o primeiro teste aconteceu no dia 13 de fevereiro de 1960, no deserto de Regani, no sul da Argélia, tá? A bomba tinha até um nome simpático, Gerbois Blue, que era o nome de um ratinho que tinha no deserto do Saara. A explosão, gente, foi cerca de 3 a 4 vezes mais poderosa que a da bomba que foi lançada em Hiroshima. Agora pensa nisso por alguns segundos, pelo menos. Enquanto Paris brilhava com cafés, museus, discursos sobre civilização no continente africano, explosões nucleares levantavam nuvens radioativas gigantes. E aqui tem uma ironia brutal da história. A França dizia que combatia a barbárie nazista durante a Segunda Guerra Mundial, mas poucos anos depois realizava testes radioativos em territórios colonizados, longe dos olhos da Europa. A história às vezes troca os personagens, mas mantém a lógica do poder. Vimos isso no passado, estamos vendo hoje. Gente, e o mais assustador dessa história é que os impactos, obviamente, eles não ficam apenas no momento da explosão. A radiação permaneceu no solo, contaminou regiões inteiras, afetou populações locais durante muitas e muitas décadas. Documentos revelados anos depois mostraram que soldados franceses, habitantes locais, foram expostos de propósito à radiação para que cientistas estudassem os efeitos no corpo humano. Isso mesmo, seres humanos foram tratados quase como que ratos de laboratório. Alguns soldados receberam ordens absurdas de caminhar em direção às áreas contaminadas pouco depois, gente, das explosões.
Muitos desenvolveram câncer, doenças respiratórias, problemas genéticos anos mais tarde. Vários habitantes e populações do Saara também relataram doenças estranhas, mortes, deformações. As imagens são de cortar o coração. E sabe o que torna isso ainda mais revoltante? Durante muito tempo, o governo francês ele negou ou minimizou os impactos destes testes. Parece distante, gente, mas não é não. Quantas vezes grandes potências esconderam crimes em nome do interesse nacional? Quantas guerras foram justificadas como missões de paz? Como dizia o Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. A história muda os uniformes, mas certas práticas, gente, continuam assustadoramente idênticas. E tem também uma questão geopolítica importante aqui para esse nosso bate-papo. A Argélia lutava por independência contra a França em uma guerra extremamente violenta entre 1954 e 1962. Então, centenas de milhares de argelinos morreram. Mesmo após acordos de independência, a França ainda manteve os testes nucleares por um bom tempo naquela região. Ou seja, enquanto um povo lutava para deixar de ser colônia, o seu território era usado para experiências nucleares. Triste demais. E aí ainda tem muita gente que imagina o colonialismo apenas como soldados invadindo territórios e colocando as suas bandeiras. Mas o colonialismo moderno, gente, também funcionava através do controle econômico, do controle militar, do controle científico. É o que temos visto hoje. A África fornecia matérias-primas, mão de obra barata, territórios distantes onde potências podiam fazer aquilo que jamais fariam dentro, óbvio, da própria Europa. Imagina, gente, se a França tivesse decidido testar essas bombas nucleares perto de Paris. Seria, obviamente, impensável. Mas no Saara africano, para muitos líderes europeus da época, era tranquilo, era aceitável. Esse pensamento revela uma mentalidade colonial profunda, a ideia de que certas vidas valem menos do que outras. E aqui precisamos tomar cuidado para não simplificar demais. Não estamos dizendo que todo francês é culpado, ok? Estamos falando de estruturas de poder, governos, projetos imperialistas. A crítica à história séria não odeia povos, ela questiona os sistemas. E, curiosamente, até hoje existem debates sobre compensações às vítimas. Debates sobre limpeza das áreas contaminadas. Em 2010, gente, há pouco, a França aprovou uma lei para indenizações, mas muitos críticos afirmaram que o reconhecimento ainda é limitado, ele é muito burocrático. Uma outra curiosidade realmente impressionante: documentos secretos mostram que a radiação dos testes se espalhou muito além da Argélia, atingindo partes da África Ocidental, até de regiões do Mediterrâneo. Ou seja, as fronteiras políticas não conseguem parar as partículas radioativas. Então, pessoal, a história dos testes nucleares da França na África
nos obriga a fazer algumas perguntas chatas, algumas perguntas desconfortáveis. Quem escreve a narrativa oficial da civilização? Quantos crimes ficaram escondidos porque aconteceram longe da Europa? Quantas potências condenam violências enquanto ficam caladas sobre os seus próprios atos? Durante muito tempo, gente, o continente africano foi retratado nos filmes e nos livros apenas como espaço de pobreza, de guerra ou atraso. Mas raramente se fala sobre como potências coloniais exploram recursos, dividiram seus territórios artificialmente depois da Conferência de Berlim, que já fizemos vários vídeos aqui, e deixaram marcas profundas que ainda afetam o continente hoje. E aqui tem algo importante. Entender essa história não é vitimismo histórico, é compreender como o mundo foi construído, ok? Porque a geopolítica atual, ela não nasceu do nada. Muitas crises africanas têm raízes diretas no colonialismo europeu, na exploração econômica, nas fronteiras artificiais criadas por essas potências estrangeiras. A história, gente, não desaparece. Ela continua respirando dentro do nosso presente. Por isso que nós precisamos estudar o passado, para poder compreender o porquê que vivemos algumas questões hoje. Então, gente, para concluir, quando uma bomba nuclear explode, ela não destrói apenas cidades ou desertos. Ela destrói memórias, destrói gerações, destrói futuros, destrói principalmente verdades. Os testes nucleares franceses na África mostram como o poder, muitas vezes, se esconde atrás de palavras bonitas. Liberdade, igualdade, fraternidade, civilização, progresso, democracia. Mas por trás desses discursos, milhões de pessoas sofreram e sofrem exploração, sofrem violência e silenciamento. E talvez a pergunta mais importante para esse bate-papo de hoje seja essa: será que o mundo realmente aprendeu com os erros do passado? Ou apenas aperfeiçoou novas formas de dominação? O que você acha? Pensa sobre isso. Porque enquanto existe poder sem memória histórica, a humanidade, gente, ela vai continuar correndo o risco de repetir as suas tragédias. Aqui no canal Humano Mundo, eu sempre falo isso com toda a humildade do mundo. A nossa ideia não é só ensinar história, não é só decorar datas, é enxergar o mundo. Porque a história, ela se repete o tempo todo. Nós temos um povo que está em guerra, sofreram atrocidades no passado recente, hoje cometem exatamente as mesmas atrocidades. A história só se repete. O colonialismo, o imperialismo, hoje aqui na América, o imperialismo está voltando com toda a força e apoiado por pessoas que desconhecem a história. Então precisamos, gente, pensar, precisamos refletir se quisermos um futuro melhor para os nossos filhos. Então, fico por aqui. Canal Humano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje é dia de falar da França e das armas nucleares, várias armas nucleares que ela usou no continente africano. Até mais, pessoal.